Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Marina Felca, estamos aqui no nosso Papo de Plástica Perguntas e Respostas e a dúvida de hoje é sobre abdominoplastia em âncora. A abdominoplastia em âncora, ela é um procedimento de melhora do contorno abdominal muito utilizado naquelas pacientes que tiveram uma perda de peso muito grande, muito excessiva. Essa perda de peso ela pode ter sido após uma cirurgia bariátrica, ou seja, quando opera o estômago para diminuir essa absorção e perder bastante peso, ou pacientes também que tiveram uma perda de peso excessiva com atividade física e alimentação mais balanceada. Ela pode ser indicada para esses dois tipos de pacientes. O principal objetivo da abdominoplastia em âncora é a gente tirar o excesso que esse paciente tenha de pele na região próximo ao umbigo ou na região central do abdômen. Vou colocar uma foto para vocês de um abdômen, de uma cicatriz da abdominoplastia convencional, ou seja, só o corte na região inferior, e o corte, uma cicatriz da abdominoplastia em âncora. Por que em âncora? Porque ela vai ter a parte inferior e mais a parte superior, desde lá da região da mama, descendo, fazendo o contorninho em volta do umbigo ou às vezes até fazendo um novo umbigo, e essa região também inferior. Então, quando essas cicatrizes se juntam, parece o desenho de uma âncora, por isso que a gente fala abdominoplastia em âncora. Então, se eu tenho um paciente que tem muito excesso de pele próximo ao umbigo e que mesmo a gente esticando essa pele para baixo, não melhora essa quantidade de pele nessa região, a gente indica fazer abdominoplastia em âncora, ou seja, eu vou tirar bastante pele ao redor desse umbigo e vou trazer essa pele para a região central. Qual que é a desvantagem da cirurgia da abdominoplastia em âncora? Essa cicatriz feita longitudinalmente, ou seja, na vertical, ela pode ter uma qualidade pior do que a cicatriz na região inferior. Além da qualidade da cicatriz, ela fica numa região mais visível, ou seja, eu só vou conseguir esconder vestida, ou se eu for para uma praia, ou eu usar um maiô que tenha esse desenho de ficar essa região mais escondidinha. No dia a dia, com a lingerie normal ou com o biquíni normal, a gente não vai conseguir esconder essa cicatriz, tá? Muitas pacientes desenvolvem queloide nessa cicatriz vertical. Às vezes uma paciente que nunca teve queloide, não tem histórico de queloide, pode evoluir principalmente nessa região. Algumas regiões do nosso corpo são mais propensas e algumas localizações de cicatrizes também, porque é mais fácil para o organismo nosso cicatrizar essa região, essa cicatriz que está horizontal na região abdominal, porque a gente se movimenta muito neste sentido. Então, é um movimento que ele acompanha a nossa movimentação habitual. Nesse sentido, não é uma movimentação que a gente está acostumado, ela está contra as nossas linhas de força. Existem algumas linhas no corpo que a gente geralmente gosta de respeitar por uma melhor qualidade da cicatriz, para favorecer o processo de cicatrização dessa cicatriz. E a vertical, ela é contra essas linhas de força, ou seja, ela pode ser uma região de dificuldade de cicatrização. Então, essa cicatriz pode ficar aparente e ela pode ter algum queloide ou uma cicatriz hipertrófica. Então, essa seria a desvantagem. E uma outra situação que às vezes os pacientes têm em mente, mas que é mito. Se puxar nessa região central, o paciente vai ter mais cintura. E na verdade, isso não é uma verdade. Com a tração da pele, não vai mudar essa lateral aqui, tá? Quando vocês fazem essa tração, vocês puxam tanto que parece que melhora até as costas. Mas isso na cirurgia não é reprodutível, porque quanto mais você puxa, mais a pele quer voltar para onde ela estava. E mais alargada depois, ao final, a longo prazo, essa cicatriz pode ficar. Então, a gente tem que orientar vocês, quando até o paciente vem em consulta, o quanto que eu consigo tirar de pele nessa cicatriz em âncora. E quanto mais eu puxo, mais eu tenho que estender. Ou seja, às vezes tem paciente que tem necessidade da cicatriz ultrapassar inclusive a região da mama, ela sobe como se fosse até uma cicatriz de cirurgia cardíaca. E quanto maior essa cicatriz, maior a chance dela ficar de um aspecto não muito estético, tá bom? A vantagem é que realmente a gente vai conseguir tirar uma quantidade de pele maior para os pacientes que precisam nessa região.
O que eu, Marina, prefiro de resultado estético? Se a paciente tem possibilidade de evitar a cicatriz em âncora, eu tento evitar. Mesmo que a paciente tenha ainda um pouquinho de pele, uma pele mais fininha, que ela não esteja tão esticada, principalmente na hora que senta, que vai ficar um pouquinho mais visível, óbvio. Mas se essa paciente não se importar em ficar um pouquinho de pele, é melhor muitas vezes a gente ter uma pelinha mais fina, mas que a hora que você tá de pé, essa pele se acomoda, do que às vezes você ter uma cicatriz muito evidente na região central. Claro que isso tem que ser discutido com o seu médico, isso é uma generalização, né? Não é para todo mundo, qualquer generalização a gente sabe que na verdade é uma burrice, né? Porque a gente tem que ver caso a caso, mas só para vocês terem uma ideia um pouquinho mais geral em relação a esse tema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixem aqui o seu like, sua curtida no final, ok? Espero vocês nos próximos vídeos e até mais!